Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Leremos os versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, nessa manhã somos gratos a Ti mais uma vez, porque as Tuas misericórdias, Senhor, se renovaram. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Calvário. Obrigado porque podemos nessa manhã nos apresentar juntos diante de Ti, para ouvir a Teus pés, em paz com nosso Pai, justificados por fé. Grande é o nosso privilégio. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz nessa manhã. Concede-nos, Senhor, a ajuda do Teu Santo Espírito, que Ele verdadeiramente nos conduza para dentro de toda a verdade, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A essas alturas, os irmãos estão se perguntando o que foi que aconteceu, né? Ele não ia falar sobre a ressurreição, ele voltou para o nascimento. De fato, voltei para o nascimento, porque creio que há um paralelo muito bonito que eu gostaria de considerar com os irmãos logo de início. O que esse texto nos diz é que José e Maria haviam ido para Belém para se recensearem, mas estando ali, os dias da gestação de Maria se completaram e ela deu à luz o seu filho primogênito. E o texto prossegue dizendo que enfaixou o neném e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 33 anos e meio depois, aproximadamente, ocorre alguma coisa parecida. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50, e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com os desígnios e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Em Belém, o Senhor tendo nascido, Ele foi envolto em faixas. 33 anos e meio depois, após crucificado, Ele foi envolto num lençol de linho. Em Belém ele foi depositado numa manjedoura. Aqui ele foi depositado em um túmulo. Mas leremos ainda um texto em João, capítulo 20. Versículos de 3 a 7. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O texto de Lucas, capítulo 2, nos diz que aquele bebê foi envolto em faixas, colocado numa manjedoura por uma razão, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Este mundo nunca recebeu o Senhor, nunca deu acolhida ao Senhor. E 33 anos e meio depois, o que vemos é o Senhor tendo sido crucificado, tendo morrido por nós, foi envolto
em linhos e colocado num sepulcro. Mas aqui os lençóis estão vazios, porque não havia lugar para ele na morte. Essa é a realidade da ressurreição. Em Belém não havia lugar para eles na hospedaria, mas depois de uma vida perfeita e agradável a Deus, não havia lugar para ele na morte. E por isso esses lenços e o lenço que cobria a cabeça do Senhor são vistos largados, vazios. Ele não mais estava ali. Essa é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos começar com uma observação, antes de tratarmos propriamente de alguns itens com respeito à ressurreição. Vamos abrir em Marcos capítulo 16 e lermos o relato que este evangelista nos traz daquela manhã, gloriosa manhã. Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. E ainda um versículo no primeiro capítulo de Atos, capítulo 1. Voltaremos a Marcos, então, se quiserem deixar indicado aí o Evangelho de Marcos. Atos 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, é um homem como Lucas, instruído, estudado, como dizemos por aqui, historiador, meticuloso, cuidadoso, que disse que o Senhor se apresentou com provas incontestáveis a seus discípulos. Muito bem. Qual é a observação que eu quero fazer para começarmos? Certa vez, o irmão Spurgeon, falando dessa grande pedra que havia sido removida, se referiu à pedra como o nosso pecado e a morte resultante. Isso para nós é como uma grande pedra, que não podem ser removidos por esforço humano, né? Mas nesta manhã eu quero sugerir que encaremos essa pedra como a incredulidade do coração do homem. Incredulidade é alguma coisa característica do homem natural. É simplesmente não crer nas coisas de Deus, né? Não crer nas coisas de Deus inventando suas próprias teorias, sempre buscando justificativas aqui e acolá. E a despeito de Deus indicar o contrário, a pessoa simplesmente não crê, porque ela não quer crer. Não há outra razão. Às vezes as pessoas falam assim: eu não consigo crer porque... Aí pensa no intelecto. Talvez não consiga entender uma coisa, crer é outra.
Romanos 10 diz, porque com o coração se crê. E aqui, estas mulheres iam ao sepulcro embalsamar o Senhor e elas já iam pensando, se antecipando aos problemas. Falou, olha, tem uma grande pedra. Quem nos removerá a pedra? A pedra seria um grande problema para elas. Mas ao chegarem lá, surpresa, né? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Então eu vou considerar essa grande pedra como a incredulidade do homem natural. E eu vou supor que esta realidade já ocorreu. Eu vou chegar aqui, eu não vou tentar remover a pedra. Não tentarei convencer a ninguém de que o Senhor verdadeiramente ressuscitou em corpo. Já nos basta a palavra de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que o Senhor se apresentou com provas incontestáveis. Então, para mim, essa pedra, como a surpresa daquelas mulheres, eu vou assumir que ela está removida. Agora, vocês já pararam para pensar, para que a pedra foi removida? Porque, de pronto, o Senhor não precisava que a pedra fosse removida para ressuscitar. Ele sequer precisava que a pedra fosse removida para sair do túmulo. Os irmãos se lembram como que ele se fazia presente e desaparecia? Ao longo desses 40 dias, foi assim que aconteceu, portas trancadas, ele se fez presente. E em Emaús, enquanto dava graças e os olhos daqueles foram abertos, ele desapareceu da sua presença. O Senhor não estava limitado a recintos fechados. Então, para que remover a pedra? A pedra foi removida para que os discípulos pudessem entrar e ver. Para que as mulheres depois pudessem entrar e ver que o túmulo estava vazio. Que qualquer um que quisesse pudesse ir e constatar que ele não mais estava ali. A pedra foi removida não por uma necessidade do Senhor, ela foi removida para o nosso benefício, para testemunho nosso, para que nós comprovemos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então é com essa atitude que eu quero começar com os irmãos, sem qualquer preocupação de tentar estabelecer o fato histórico da ressurreição do Senhor. Aliás, é um estudo maravilhoso. Existem muitos bons livros que tratam, né, da ressurreição do Senhor, tentando mostrar, coletando dados científicos, históricos, registros, inclusive não sagrados, de que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. E os argumentos são muito fortes, são difíceis, impossíveis de contradizer. Mas esse não é o nosso objetivo nessa manhã. Então, qual é o nosso objetivo nessa manhã? Eu gostaria de ver com os irmãos rapidamente 6 itens. Se eu permitir, faremos isso. Espero, e eu vou precisar ser relativamente rápido, porque senão o nosso tempo não será suficiente. Mas pela bondade do Senhor, chegaremos lá. Quais são os 6 pontos que eu gostaria de considerar com os irmãos rapidamente? Primeiro, a ressurreição é uma realidade fundamental. Ela não é um detalhe. Ela não é algo que nós podemos prosseguir sem ela. Tire a ressurreição da realidade da palavra de Deus, e é como se o edifício todo viesse abaixo. Ela não se sustenta. 2, veremos a ressurreição, ela manifesta a vitória do Senhor. 3, a ressurreição é uma declaração divina. Veremos como a palavra de Deus sempre diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Senhor, assim como o Senhor não se crucificou, também o Senhor não se ressuscitou.
Ele foi crucificado pelo desígnio de Deus, mas por meio de mãos humanas. E ele foi ressuscitado por Deus. Então a ressurreição é uma declaração divina. A ressurreição é o ancoradouro da fé. Esse é um dos títulos de um dos capítulos do livro do irmão Campbell Morgan. O ancoradouro da fé, referindo-se à ressurreição. Queremos brevemente considerar a ressurreição e o nosso dia a dia. Será que a ressurreição do Senhor, que ocorreu 2000 anos atrás, como é que ela nos impacta? Isso é apenas um conceito? É apenas uma verdade fundamental, mas que não tem qualquer consequência prática no nosso dia a dia? Certamente que não. Então gostaríamos de tocar nisso brevemente. E por fim, a ressurreição do Senhor é motivo de grande esperança para todos nós. Porque se Deus ressuscitou a Cristo, Deus haverá de nos ressuscitar também. Ele é a prova, o antegozo de que nós todos seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Muito bem, irmãos, vamos, portanto, começar. Então, item 1, a ressurreição é uma realidade fundamental. E para isso, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 20, leremos os primeiros 10 versículos. Esse é o relato que encontramos no Evangelho de João a respeito da ressurreição do Senhor. A partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. E agora o versículo 9 nos diz algo que foi escrito muitos anos depois do que os eventos que ele relata. E é uma explicação. E a explicação é: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Observe a força dessa expressão. Era necessário. Não diz que era conveniente, que seria bonito, que ele seria tão legal se... Não, era necessário. Então, se consideramos a ressurreição do Senhor, vemos que ela é um fato fundamental. Por quê? Porque ela era necessária. Não era alguma coisa dispensável. Precisamos entender isso um pouquinho melhor. Deixa eu ler 2 citações. A primeira é de um autor que certamente os irmãos conhecem. É o R.A. Torrey. Tem trabalhos dele publicados em português. Ele ficou famoso, entre outras coisas, por um compêndio que ele compilou sobre fundamentos da fé cristã. Então, vários especialistas, vários teólogos contribuíram capítulos, né, para esse volume, e esse volume se encontra em português, inclusive. Mas esse parágrafo sai de um livro que chama-se As Evidências da Ressurreição. Se você ler em inglês, esse livro está disponível pelo Kindle por praticamente nada.
né? E é muito, muito bonito de ler, um livro muito, muito objetivo. E uma das coisas que ele diz lá é o seguinte: um dos principais céticos recentemente disse que é inútil perder tempo discutindo outros milagres. A pergunta essencial é: Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos? Se ressuscitou, é fácil crer nos demais milagres. Se não ressuscitou, o que pensamos sobre os demais milagres não faz diferença. Ele foi direto ao ponto. Como cético, um cético entendeu que a ressurreição é o ponto central. Desprove a ressurreição e o prédio desmorona. Se eu não estou enganado, foi esse mesmo cético que então se debruçou para... E eu acho que ele era juiz ou alguma coisa assim, da área legal da Inglaterra. Esse livro, Evidence for the Resurrection, foi publicado em 1904, então é coisa comecinho do século XX. Gilbert West se debruçou para desprovar a ressurreição. E ele, em muito pouco tempo, se convenceu de que a ressurreição foi um fato histórico. Converteu-se ao Senhor e escreveu um livro só falando disso. Um livro muito mais longo do que esse do Torrey. É um pouco mais difícil de ler, mas muito, muito impressionante. Como ele juntou evidências e costurou e argumentou e diz: não tem jeito. O Senhor ressuscitou mesmo. E ele era cético. E ele se debruçou sobre esse tema para desprovar a ressurreição. O irmão Oswald Sanders, no Incomparável Cristo, ele diz: se a ressurreição não ocorreu de fato, a nossa pregação perde o conteúdo. Em vez de ser uma mensagem dinâmica, ela se torna uma simples e agradável recordação. Nossa fé perde a base real e fica vazia. Os que escreveram a Bíblia se tornam mercadores de mentiras intencionais e as próprias Escrituras deixam de ser confiáveis. A libertação da penalidade e do poder do pecado não é mais do que uma miragem, e a vida futura permanece envolta em espessas trevas. Por essa razão, Paulo apresenta com tanta veemência a verdade da ressurreição. Irmãos, vamos voltar. A terceira vez que eu vou levar irmãos para esse texto, Atos capítulo 2, palavras proferidas por Pedro no dia de Pentecostes. A partir do versículo 22, capítulo 2 de Atos: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Observe, Deus é quem operou a ressurreição do Senhor, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível que o Senhor fosse retido pela morte. Quando Paulo fala da morte no capítulo 15 de 1 Coríntios, é quase como se ele encarasse a morte como uma pessoa. Existe quase que uma personificação da morte. Ele diz coisas como: a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele até se dirige à morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se ele olhasse para a morte quase como uma pessoa. E aqui Pedro diz que o Senhor foi ressuscitado dentre os mortos, porque não era possível que ele fosse retido pela morte. Como se uma pessoa estivesse tentando segurar o Senhor, mas não tinha onde segurar no Senhor.
A morte, ela consegue tomar posse daquilo que tem pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Deus disse a Adão, não comas essa ave, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o pecado no homem é a pega, onde a morte segura. É a alça, onde a morte segura e diz, este é meu. A morte não teve onde segurar no Senhor. Por isso, era impossível fosse ele retido por ela. Observe o que o irmão Campbell Morgan diz nesse livro As Crises do Cristo. Palavra forte, mas muito bem colocada. Deus não tinha outra opção. Irmãos, é forte dizer isso. Mas se formos à palavra, nós temos que dizer amém. Deus não tinha outra opção a não ser ressuscitar a Jesus. Não fazê-lo corresponderia a uma violação de todo o princípio de lei. A própria natureza de Deus exigia isso. A natureza santa, pura, correta, justa de Deus exigia que Jesus Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos. Era impossível que ele fosse retido pela morte. Então precisamos ver que a ressurreição é um fato fundamental. Item 2, e aqui eu vou passar mais rapidamente, mas vou deixar um ponteiro para os irmãos que quiserem estudar isso de forma um pouco mais detalhada. Item 2, a ressurreição manifesta a vitória do Senhor. E vamos continuar essa leitura a partir do versículo 25. O que encontramos em Atos 2 é uma citação do Salmo 16. Versículo 25, porque a respeito dele, referindo-se do Senhor, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. O irmão Campbell Morgan, quando ele toca nesse texto, ele diz que a vitória do Senhor é uma vitória tríplice. Tem 3 aspectos. Eu só vou mencioná-los. Aqueles que tiverem interesse podem gastar mais tempo na palavra e algumas das coisas que o irmão nos dá, que ele detalha isso melhor. Ele diz que, primeiramente, o Senhor venceu sobre a possibilidade de dar origem ao pecado. Pense na criação de Deus. Deus não criou o pecado. Então, qual foi a origem do pecado? Sabemos que a origem do pecado foi Satanás. Quando ele desejou ser como Deus, o pecado se originou nele. E se originou nele porque ele, como foi feito criatura, ele foi criado, mas criado para serviço, para ser um servo. E ao servir, o coração dele foi se enchendo de expectativas e vaidades e sabe lá o que, o fato que nele surgiu o pecado. Ele é a origem do pecado. O Senhor se fez carne e ele veio em forma de servo. E ao menos em tese, ao menos em hipótese, ao se tornar um servo, assim como Satanás foi servo, poderia eventualmente nele, enquanto homem, não enquanto Deus, dar origem ao pecado. E o irmão diz que a vitória dele tem esse primeiro selo. Ele venceu porque nele não houve a origem do pecado. E a razão para isso, ele diz que está nessa primeira frase, porque diante de mim via sempre o Senhor, referindo-se ao Pai. O Senhor Jesus Cristo jamais afastou seu rosto do seu Pai. Jamais houve espaço
para originar o pecado. Satanás deixou de contemplar a Deus, contemplou outras coisas e nisso se originou o pecado. O segundo aspecto da vitória do Senhor, agora também com respeito ao pecado, mas olhando para Adão, porque como segundo homem, Adão não deu origem ao pecado, mas ele cedeu à tentação, ele cedeu e ele se tornou pecador. Então o pecado vindo de fora, e o Senhor também venceu o pecado. Ele resistiu à pressão vinda de fora. E depois, vemos que o Salmo fala de alegria. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. E a pergunta que o irmão faz é, será que ele se alegrou somente por causa das vitórias anteriores? Sim, mas além disso, porque nessas vitórias, ele incluiu aqueles por quem ele morreu. Então, a ressurreição atesta o fato de que o Senhor venceu sobre todas essas coisas. Se ele tivesse dado origem ao pecado, a morte poderia segurá-lo. Se ele tivesse cedido às insinuações externas e tivesse pecado, a morte poderia segurá-lo. Mas nada disso aconteceu. Então, Pedro nesse texto diz, não era possível que ele fosse retido por ela. O irmão Campbell Morgan então diz, a ressurreição, portanto, é o argumento incontestável da realização do plano de Deus em destruir as obras do diabo por meio de Jesus Cristo. Item 3, a ressurreição é uma declaração divina. Mais uma frase do irmão Campbell Morgan. O valor supremo da ressurreição jaz no fato de ter sido uma ação divina, uma ação de Deus, por meio da qual Deus deu testemunho da sua completa satisfação com a obra de Cristo. A ressurreição atesta a perfeita satisfação do Pai com a obra do seu Filho, ao longo de toda a sua vida, a vida do Senhor sobre a terra. O Pai foi manifestando a sua satisfação. A vida do Senhor foi cheia de sinais. Quando ele nasceu, milícias celestiais, estrela, tantos sinais que não são sinais naturais. Vimos com mais cuidado, tanto no batismo como na transfiguração, os céus proclamaram, os céus declararam. E o Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Ao longo de todo o ministério do Senhor, sinais um após outro. E as pessoas, assim como Nicodemos, perceberam que aquilo eram sinais de Deus. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sinais. Quando o Senhor foi crucificado, o véu se rasgou de cima a baixo. As rochas se fenderam, os túmulos se fenderam. Sinais. E agora, a ressurreição é mais um grande sinal. Um grande sinal em que Deus disse, amém. O irmão Campbell Morgan tem uma frase que diz assim que na cruz o Senhor Jesus clamou, está consumado. Na ressurreição foi o Pai que disse, está consumado. O Pai confirmou, está consumado. Bom, se a ressurreição por um lado atesta a perfeita satisfação de Deus com seu Filho, por outro lado, ela atesta a definitiva rejeição de Deus do homem em Adão. Bom, a essas alturas eu creio que ninguém mais está muito espantado com essa frase. Mas o fato é esse.
a quem o Senhor Deus decidiu ressuscitar? Apenas a seu Filho. E quando falamos de ressurreição, é ressurreição em corpo transformado. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Né? O filho da viúva de Naim ressuscitou, voltou a morrer. Assim, no Antigo Testamento temos exemplos, porque não é a ressurreição na categoria em que o Senhor Jesus Cristo é as primícias, é o primeiro. É o primeiro que ressuscitou com corpo espiritual, corpo glorificado. E assim será nossa ressurreição no futuro. Né? Então, quando Deus disse, eu ressuscitarei meu filho, automaticamente todo o resto ficou na categoria dos não ressuscitáveis. Foi a declaração de Deus de que somente o seu filho atingiu aquele estado em que era justo, era certo, era correto que ele fosse ressuscitado dentre os mortos. Deus, ao fazer isso, automaticamente rejeitou, de uma vez por todas, todo intento do homem se aproximar de Deus ou tentar agradar a Deus que não seja por meio do seu Filho. Deus só ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Veja duas frases do irmão Campbell Morgan. Sob o holofote da ressurreição, o homem se torna mais consciente da sua impotência do que quando está à sombra da cruz. Que frase! Sob o holofote da ressurreição, o homem se torna mais consciente da sua impotência do que quando está à sombra da cruz. Irmãos, talvez não seja tão difícil aceitar isso. Todos morremos. Com o Senhor, outros dois foram crucificados. Não é? Então, para aquele olhar externo, que não vê na morte do Senhor nada de diferente, parece tudo igual. Mas mesmo para esse olhar externo, não há nada que se compare à ressurreição do Senhor Jesus. Ninguém outro foi ressuscitado por Deus. No ato da crucificação, o homem deu as costas para Deus. No ato da ressurreição, Deus deu as costas para o homem. Outra frase do irmão Campbell Morgan. Irmãos, na hora da crucificação, o homem disse, não queremos Deus. Ele não reinará sobre nós. Não, não e não. E quando Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, o homem em Adão não é adequado. Não, não e não. Mas, no meu filho, há um novo e vivo caminho. Esse é o caminho. Deus não fechou as portas e não deixou nenhuma alternativa. Ele deixou uma única alternativa. Foi o único que Ele ressuscitou. E se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. E assim como em Cristo todos morrem, em Cristo nós temos vida e novidade de vida para vivermos diante de Deus. Quando Deus rejeitou a imperfeição do homem em Adão, isso é um ato de amor. Então dizer que Deus disse não definitivamente ao homem na ressurreição pode parecer um pouco estranho, mas não é. Recusar a imperfeição é um ato de amor. E assim o Senhor ressurreto, o único, Ele se tornou cabeça de uma nova raça. Vamos ler esses textos em Colossenses. Abra comigo, por favor. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1.
a partir do versículo 13, leremos até o 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Observe essa frase. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos significa que haverá outros. E a palavra de Deus nos garante que quem está em Cristo, quando Ele morreu, foi junto. Quando Ele ressuscitou, vai junto. Quando Ele é glorificado, vai junto. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso já é uma realidade hoje. Mas será uma realidade física. Felizmente, um físico diferente deste, que tem bolha no pé, dor no quadril, não consegue agachar direito, etc, 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 etc. Teremos, isso que a palavra de Deus chama de corpo de humilhação, né? O último versículo de Filipenses, capítulo 3. Mas o corpo que o Senhor haverá de nos dar, transformado, será como o corpo da sua glória. Não deteriorará, graças a Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que para tomar posse do reino, é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que o mortal se revista da imortalidade. Como poderia algo que é corruptível tomar posse de um reino que é eterno? Ia reinar só alguns poucos anos e aí, mas graças a Deus Ele fez grande provisão e ela está em Cristo. E qual é a amostra que temos, né? A garantia que temos é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ninguém e nada pode se igualar ao Senhor. Ninguém e nada deve ter espaço em nosso coração como o Senhor. Ele tem a primazia, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Item 4. A ressurreição é o ancoradouro da fé. Vamos ler alguns versículos no capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 3: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No livro de Atos, encontramos vários dos discursos dos apóstolos. Até agora, quase que só consideramos o discurso de Pedro no capítulo 2. Mas Pedro, no capítulo 3, fez um outro discurso. E também o apóstolo Paulo, no capítulo 13. E nós vamos ler alguns versículos desses discursos, e o objetivo é percebermos como
o ancoradouro da fé deles era efetivamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor era o ponto central da pregação apostólica. Era nisso que eles revolviam, eles eram considerados testemunhas da ressurreição do Senhor. Então, abramos no livro de Atos, capítulo 3. O discurso de Pedro começa no versículo 11 e vai até o capítulo 4, né? Nós vamos considerar o versículo 18. Aliás, vamos ler o versículo 17. Atos, capítulo 3, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Observe que aqui Pedro dirige-se às pessoas, ele está fazendo um discurso, uma pregação. E ele fala tão claramente da ressurreição do Senhor. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Curioso, né? Então vamos supor que você deseja fazer uma pregação para alguém, ou para um grupo de pessoas. E o encorajamento é esse, de que eles se afastem das suas perversidades. Você escolheria a ressurreição do Senhor como razão, como foco, como tema central para persuadir as pessoas disso? Foi o que Pedro fez aqui. E no capítulo 4, versículos de 10 a 12, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, observem esses dois aspectos da cruz. Na cruz, o homem diz, crucificam, fora, não queremos. Na cruz, o homem disse não a Deus. Mas logo depois diz, eles haviam crucificado o Senhor, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, na ressurreição, Deus diz, não, mas este é meu filho amado. Não vocês, este. E Deus o ressuscita. Então, o homem crucifica, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E também, agora, palavras do apóstolo Paulo, Atos capítulo 13, faz parte daquele discurso de Paulo em Antioquia da Psídia. Vamos começar a leitura no versículo 14. Para termos o contexto. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Aí Paulo iniciou o seu discurso, e ele começa tocando alguns pontos da história de Israel. Vamos ao versículo 28.
E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 33. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Observem como que a ênfase da pregação dos apóstolos era efetivamente a ressurreição do Senhor. Romanos 8,34, aquele argumento Paulo tece a respeito de justificação e condenação do pecador. Ele diz: quem os condenará? Referindo-se àqueles a quem Deus justificou. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. E logo ele diz: ou antes, quem ressuscitou. E que também intercede por nós. Então, a ressurreição, ela tem grande ênfase, Como já havíamos citado, Romanos capítulo 10, aliás, um versículo que utilizamos para evangelismo, Que só quanto à boca confessares a Jesus como Senhor. Aí depois fala: e em teu coração creres. Agora observe o que diz: creres que o Senhor morreu por nós? Creres que Ele verteu o seu sangue por nós? Ele foi direto: creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O máximo que conseguimos fazer é coagir a pessoa a confessar, Às vezes coagimos, às vezes insistimos, depende, Às vezes perguntamos: você quer confessar? Bom, é o máximo que nós vamos até ali. Mas aí tem: em teu coração creres. A pessoa precisa crer no coração. E observe que o apóstolo escolheu o que crer. Tinha que crer na ressurreição, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, grande capítulo a respeito da ressurreição. Não apenas a ressurreição do Senhor, como também a nossa, mas o nosso tema hoje é apenas a ressurreição do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 a 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Irmãos, que declaração tão simples, tão direta. Olha, se Cristo não ressuscitou, o resto é vão. É muito forte isso. A ressurreição do Senhor é absolutamente fundamental e central. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está tecendo um argumento.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Frase do irmão Spurgeon: conteste a ressurreição de nosso Senhor, e a nossa santa fé será uma mera fábula. Não haveria onde a fé poderia se apoiar, se aquele que morreu sobre o madeiro não tivesse ressurgido do túmulo. É curioso que o Senhor tinha essa clareza. Às vezes que as pessoas pediam a Ele um sinal, não era incomum Ele dar o sinal da sua ressurreição, como token, né? Para dizer, olha, a minha autoridade está baseada nisso. Vamos rapidamente ler esses textos. Um deles já lemos no início da semana, em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. É uma menção direta à sua ressurreição. Que sinal nos mostras? Qual é a fonte da tua autoridade? E o Senhor disse: minha ressurreição. Mateus capítulo 12. Uma situação diferente, mas em essência o que vemos aqui é o mesmo. Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E o nosso dia a dia? O que a ressurreição tem a ver com o nosso dia a dia? Em que aspecto nós devemos diariamente nos beneficiar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Então nós vamos ler 2 versículos e eu lerei uma citação do irmão Stephen Cong. Os versículos estão no capítulo 4 de Romanos. Romanos, capítulo 4. Os últimos 2 versículos desse capítulo. Leremos da metade do versículo 24 em diante. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Uma tradução um pouco mais literal desse versículo 25 segue mais ou menos assim: o qual foi entregue porque nós havíamos transgredido e ressuscitou porque nós havíamos sido justificados. A ressurreição do Senhor não foi para nos justificar, mas a ressurreição do Senhor é um testemunho de que fomos justificados. Porque a justificação se deu pelo derramamento do sangue. E quando Deus diz: eu aceito este sacrifício, o sacrifício me atendeu plenamente, Ele ressuscitou como forma de evidenciar essa realidade. Veja o que diz o irmão Stephen Cong no seu livro A Vida do Senhor Jesus. E aqui todo o argumento é o seguinte: nós precisamos aprender a viver por meio da vida
que já passou pela morte, que é a vida de ressurreição, que é a vida que o Senhor nos oferece hoje. Será que descobrimos o segredo da vida cristã? Será que ainda estamos lutando para viver a vida cristã e também servir ao Senhor por meio da nossa antiga vida, com a energia da nossa carne? Se estamos fazendo isso, não sabemos o que é ressurreição. Qualquer coisa que não seja ressurreição não é de Deus e não pode agradá-lo, e não será aceita por Ele. O veredito de Deus é que a velha criação deve ser aniquilada, tem que morrer. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas são de Deus, é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Amém. Quero ler outra frase, um parágrafo de um irmão, nascido na Inglaterra em 1861, o nome dele é Dinsdale Young. Mas vamos primeiro lembrar do evento sobre o qual ele escreve, que é Lucas capítulo 24, quando o Senhor ressurreto se apresentou àqueles discípulos na estrada de Emaús. Leremos apenas 3 versículos, a partir do versículo 30. Lucas capítulo 24. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O irmão vai observar essa frase: quando ele pelo caminho nos falava. Veja o que ele diz. Esta é uma das surpresas da ressurreição. Eu jamais sonharia que o Senhor ressurreto seria companheiro. Eu temeria que a ressurreição o tornasse distante, pois foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1:4. Será que agora ele continuará acessível como dantes? Eu não teria ousado esperar isso. Com essa nova e maravilhosa manifestação de deidade, certamente ele não seria tão humano quanto antes. Mas ele é sim. Mais divino do que nunca. Ele é mais humano do que nunca. O Senhor de todos ainda é o nosso irmão. Ele nos falava pelo caminho. Amém. E por fim, irmãos, a ressurreição é motivo de grande esperança. E dado o nosso horário, eu lerei os versículos e darei as referências. Depois os irmãos podem meditar com um pouco mais de calma. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Isso é 1 Coríntios 6,14. A ressurreição do Senhor é a nossa garantia de que o que houve com Ele será conosco. Amém. Paulo aos Coríntios capítulo 15 diz: olha, eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Segundo aos Coríntios 4,14. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. João 14:19. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14. E por fim, uma citação do irmão Robert Candlish, nascido em Edimburgo, na Escócia, em 1806. Ele proferiu um sermão que tem o seguinte título: Piedosos mortos pereceram, crentes vivos são miseráveis. E o texto desse sermão é 1 Coríntios 15, 17 e 19. Basicamente diz assim: se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Ele não ressuscitou. Se você quiser virar essa frase, como Cristo ressuscitou de fato, então eles não pereceram. Mas o argumento de Paulo aqui está na negativa. E somos os mais infelizes de todos os homens, se Cristo não ressuscitou. Mas como Cristo ressuscitou de fato, somos os mais felizes de todos os homens. Então, para encerrar, lá vai o parágrafo do irmão Candlish. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aquele que esteve morto vive para sempre. Portanto, nós vivemos agora, nós que cremos nele. E eles vivem também, aqueles que dormiram nele. A morte não pôde segurá-lo, não, nenhuma parte dele. O pecado não pôde destruí-lo, não, nenhuma parte dele. Desceu à sepultura, mas eis que ele surge sem deixar qualquer parte para trás. Portanto, a culpa está expiada. Portanto, o resgate é suficiente. Portanto, a redenção está completa. Portanto, nós, bem como aqueles que nos precederam na vida de fé, temos uma esperança que nem a morte, nem o pecado podem tocar. O Senhor ressuscitou. Amém. Te bendizemos, Pai, porque Tu ressuscitaste o Teu Filho dentre os mortos. Aquela pedra foi removida para que nós testificássemos e temos testificado da realidade da vida de Cristo. Como Te somos gratos e Te adoramos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.